Meu jovem, minha jovem, então estamos de volta aqui na nossa aula, parte 2, tá? Ligações químicas e hibridação. Vou começar por hibridação para a gente poder entender mais ou menos a parte de ligações químicas. É legal a gente falar um pouquinho sobre ligações antes, né? Ficou errado aqui, ligações são primeiros. Vamos falar sobre ligações primeiro, então. Ligações químicas são o que, galera? Ligações químicas são uma relação que se dá entre dois átomos, ok? Mas uma relação de quê? Da última camada entre eles, de troca ou de compartilhamento de elétrons. Então, ligações químicas são a troca de elétrons ou o compartilhamento de elétrons, beleza? E para que ela serve, pessoal? Perceba, por exemplo, eu tenho aqui o átomo de H que está ligado a outro átomo de H. Para formar a água, que é a molécula do H2O, eu tenho que quebrar essa ligação química que une H com H e formar uma nova ligação química H e O. Então, com as ligações químicas, eu posso formar, a partir de substâncias simples, substâncias mais complexas. Beleza? Pessoal, é importante saber que o quê? Que ligação química, se eu fosse pensar a nível de teórico, ligação química é uma interação que há entre as nuvens eletrônicas que dois átomos possuem. Beleza? Só que quais elétrons que vão estar envolvidos de cada átomo? Vão ser os elétrons da última camada. Essa última camada é chamada de camada de valência, ok? Camada de valência. Por exemplo, o sódio aqui. Aqui eu tenho representado todos os elétrons do sódio e tenho aqui representado também a última camada dele. Então, na última camada, qual que é a camada de valência do sódio? É esta aqui, que tem um elétron nela, certo? Então, tem a CV do sódio. Agora, para o cloro, por sua vez, quem é a última camada do cloro? É essa última mais externa aqui, que é a camada de valência. Ok? Então, o que se dá durante a reação química? Se dá, por exemplo, com a troca de elétrons entre o sódio e o cloro. O sódio tem um elétron na última camada. E o cloro tem quantos elétrons na última camada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na última camada. E tem uma coisinha chamada regra do octeto. Então, o átomo sempre quer ficar com 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, que quer ficar com 2. Então, se o cloro quer ficar com 8 elétrons, o que ele tem que fazer? Ele tem que ganhar um elétron. E ele ganha de quem? Ele ganha justamente esse um elétron aqui do sódio. Então, o sódio vem e cede um elétron. Vamos contar quantos elétrons o cloro ficou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, atingiu o octeto. Pessoa, mas e o cloro? O cloro doou, ele ficou sem nenhum? Não, porque quando ele doa esse um elétron dele aqui, a última camada dele passa a ser esta mais interna. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Então, ambos atingiram a estabilidade, o octeto, através da ligação química. Ok? Beleza, galera. Então, aqui eu explico por quê. Lembra lá? Eles não ficaram com 8 elétrons? Justamente, a teoria de valência fala por que a ligação química acontece. Ela acontece para o átomo atingir a estabilidade, para ele ficar estável. Certo? Estável. E ele fica estável quando? Quando ele tem 8 elétrons na última camada, na CV dele, ok? Com isso, ele vai se aproximar
da configuração eletrônica dos gases nobres. Lembra lá de tabela periódica? Eu falei que os gases nobres, eles eram estáveis, eles não sofriam muitas reações e assim por diante. Então, ó, por que eles não sofrem muitas reações? Porque eles já naturalmente possuem 8 elétrons na última camada. Então, todos os átomos querem parecer com eles, porque eles são átomos estáveis. Ok? Então, ó, para atingir a estabilidade, eu tenho alguns caminhos que eu posso seguir. Certo? O primeiro caminho a gente já viu, ó, foi justamente esse aqui. O sódio cedeu um elétron e o cloro recebeu. Então, eu tive formado aqui uma coisa Na positiva, porque perdeu um elétron, e o cloro negativo, porque ganhou um elétron, certo? Então, quando eu tenho relação de perda e ganho, eu tenho um tipo de ligação chamada ligação iônica. Beleza? Iônica. Agora, outro caminho que eu posso seguir para atingir estabilidade é através do compartilhamento. Ó. Por exemplo, ó, o hidrogênio e o cloro. O cloro quer ganhar um elétron para atingir o octeto, certo? Então, ele tem um elétron aqui e precisa só mais um. O que ele pode fazer? Ó? Por exemplo, compartilhar um elétron com o hidrogênio. Aí, quando eu conto aqui, ó, o cloro ficou com 8. Com 8 no total, sendo que esse compartilhado também conta para a galera dele, e o hidrogênio também está estável. Beleza? Então, o compartilhamento é uma outra estratégia de estabilidade. E uma outra terceira, que serve para metais, é uma ligação do tipo metálica, que a gente vai tratar mais adiante nessa aula de hoje. Tá? Pessoal, então, como é que eu vou decidir se o átomo vai pegar o caminho de perder ou ganhar, ou o caminho de compartilhar? Por que ele vai para cá e por que ele não vai compartilhar? Pelo seguinte, galera, ó, olha só, tudo que vai mandar aqui quem vai ser compartilhar, quem vai perder ou quem vai ganhar, vai ser a eletronegatividade, certo? Se você lembrar da aula de propriedades periódicas, a eletronegatividade é a tendência que o átomo tem de desviar para si a nuvem eletrônica, certo? Então, digamos, lembra lá a tabela de Linus Pauling? Se você não lembrar, digamos que você volte lá e dê uma olhadinha na tabela de Linus Pauling. Então, ó, eu sempre vou estar numa ligação química pensando em dois núcleos. Por exemplo, ó, o H e o Cl, certo? Quando eu tiver uma diferença razoável, mediana, o que eu vou ter? Eu vou ter o compartilhamento de elétrons, certo? Quando eu tenho, por exemplo, ó, dois átomos que têm uma eletronegatividade próxima, como, por exemplo, o hidrogênio e o cloro, não é tão distante assim, eu vou ter o compartilhamento. No entanto, quando eu vou aumentando essa diferença de eletronegatividade, por exemplo, o cloro e o sódio, que está lá na ponta, ó, olha como é que é distante na tabela periódica. Olha o tamanho da diferença da eletronegatividade. Então, o cloro vai roubar muito, porque ele é muito mais forte. Se eu fosse pensar num cabo de guerra, o cloro é muito mais forte do que o sódio. Então, o cloro vem e rouba do sódio um elétron para si. Por isso que ele fica Cl- e o sódio fica Na+. Ok? Então, ó, o critério para decidir se eu vou perder ou ganhar é a eletronegatividade. E caso eu tenha forças próximas, eu vou o quê? Compartilhar. Beleza? Pessoal, só vou fazer um salto aqui. Quem são na tabela periódica os elementos muito eletronegativos? Os elementos muito eletronegativos são os elementos que estão aqui, ó, na ponta de cada seta, que são os ametais, ó. Lembra do mnemônico? Fui ontem no clube. Briguei e saí. E assim por diante. E os muitos eletropositivos, ou seja, os pouco eletronegativos, são a galera que está ao oposto, né? Que está do lado de cá, que são os metais, o caráter metálico.
ok? Então, isso vai ser importante para nós. Uma coisa que a gente tem que aprender a fazer, galera, para poder falar sobre ligação química é a estrutura de Lewis. O que é essa bendita estrutura de Lewis? A estrutura de Lewis é quando você coloca o símbolo do elemento, por exemplo, Na, por exemplo, Cl, e no entorno dele você coloca os elétrons da última camada. Mas, professor, como é que eu vou saber disso? Quantos elétrons tem? Vou ter que fazer distribuição eletrônica toda vez? Não tem. Por quê? Por exemplo, o cloro é morador da 7A. Quem mora na 7A tem 7 elétrons na última camada. Então, a estrutura de Lewis dele é a seguinte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele tem 7 elétrons. Então, qual a possibilidade de ligação química? Um elétron aqui que pode ser recebido ou compartilhado, certo? E o sódio? O sódio é Na+. Então, ele está aqui, nessa família aqui. Então, tem apenas o quê? Um elétron na última camada. Então, represento aqui o sódio apenas com uma bolinha aqui. Beleza? Vai ser muito importante na hora de estudar aqui. Aqui eu tenho aqui, pessoal, a estrutura de Lewis agora representando a ligação química. Como assim, professor? Olha só, o nitrogênio, por exemplo. O nitrogênio, ele é assim, nitrogênio. Agora vamos olhar o nitrogênio na tabela periódica e fazer a estrutura de Lewis para ele separado. Nitrogênio está onde? Família 5A. Ok. Então ele tem quantos elétrons na última camada? 5 elétrons na última camada. Aí eu venho e coloco aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, professor, mais uma vez, o senhor me falou que os elétrons sempre gostam de andar em pares. Justamente, em pares, Então, eu tenho um par de elétrons que está solteiro aqui e tenho outros por formar, que querem formar par. E como é que eu posso formar par com esse cara? Eu formo par, por exemplo, fazendo uma compartilhamento de elétrons. Por exemplo, o hidrogênio tem um elétron na última camada. Quando eu vejo, o hidrogênio entra com 1 e o sódio entra com 1 e, formei um par, certo? Outro exemplo, eu tenho um hidrogênio aqui, entrou com 1 também, formei um par. Eu tenho outro hidrogênio, entrou com 1 também, formei um par. Agora, vamos contar quantos elétrons que o nitrogênio ficou? 1, falei sódio, né? Perdão, é N de nitrogênio, tá? Fiquei com sódio do outro exemplo anterior. O nitrogênio aqui com quantos elétrons na última camada? Como ele está compartilhando, eu tenho que contar o todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha que beleza, ele atingiu 8 elétrons na última camada, ele atingiu a estabilidade, certo? Então, aqui é justamente isso. E quando eu represento aqui, essa setinha, essa caixinha aqui entre os elétrons, esses dois átomos que estão compartilhados, estou representando justamente a ligação de compartilhamento. Então, estou fazendo a forma eletrônica de Lewis da ligação. Beleza? Outro exemplo aqui, H, um átomo vem do hidrogênio um elétron vem do hidrogênio e um elétron vem do cloro. Então, nessa ligação química aqui, eu tive um compartilhamento de elétrons. E nessa outra aqui, eu tive um compartilhamento, 2 compartilhamentos, 3 compartilhamentos. Então, no total, eu tenho quantos compartilhamentos? 3 compartilhamentos. Então, cada uma dessas aqui é uma ligação que formou entre o nitrogênio e o carbono, certo? Então, se eu posso pensar na ligação química como o compartilhamento para formar um par de elétrons. Legal, né? Então, prosseguindo, Agora, falando um pouquinho sobre os tipos de ligação. Ligação iônica, quando é que eu vou ter a ligação iônica, galera? Quando eu tiver eletronegatividades muito diferentes. Como eu tenho eletronegatividades muito diferentes,
Um vai perder e o outro vai ganhar o elétron para formar o par, ok? Pessoal, como eu tenho a perda e o ganho de elétrons, então eu vou ter a formação de dois íons separados. Então, vou ter um íon Na+, o cátion, e o íon Cl-, o ânion, ok? Então, este é o cátion e esse aqui é o ânion. Então, esse tipo de ligação, ele forma um composto chamado composto iônico, ok? Compostos iônicos, galera, eles são formados através de uma regrinha, ó. É quando eu tenho diferença muito grande. Como é que eu posso pensar nisso a nível prático, para resolver questão? Ó? Eu terei composto iônico quando eu tiver metal combinado a metal e metal combinado a hidrogênio. Exemplo, ó, Na é um metal, o cloro é uma metal. Logo, eu tive o quê? Uma ligação iônica. Beleza? Compostos iônicos, como eu falei para vocês, eles são íons separados. Ó. Eu tenho o íon Na e o Cl-. No entanto, ó, quando eu tenho ele sólido, esses íons eles estão próximos, apesar de eles serem coisas separadas, eles estão próximos um dos outros, certo? Formando uma estrutura chamada retículo cristalino, certo? Então, eu tenho vários íons organizados como se fosse aquele joguinho de bolinha que você vai encaixando as bolinhas assim para ficar tudo bonitinho, certo? Então, aqui eu tenho vários íons positivos e negativos, positivos e negativos, positivos e negativos, organizados aqui nessa estrutura chamada retículo cristalino. Beleza? Ok, galera. Então, este é o retículo. Agora, é importante saber que o retículo, quando eu coloco água nele, eu venho, derramo água aqui, ele se desfaz. Olha que legal. Ele se desfaz por quê? Porque a água vai entrar no meio e separar essas partículas positivas e negativas. Aí eu vou ter a partícula Na positiva separada da partícula Cl- negativa, como é um caso de um composto iônico. Esse processo chama dissociação iônica. Por quê? Porque há separação do retículo de duas partículas diferentes. Ok? Isso explica por que, galera, ó, um sólido iônico não conduz eletricidade. Não conduz. Já um líquido com íons dentro, a água, por exemplo, com íons, ela já conduz. Por quê? Porque eu tenho íons que são capazes de carregar carga. Mas não preocupe quanto a isso ainda não. É saber que um composto iônico ele está no retículo cristalino quando está sólido. Se eu dissolvo isso em água, eu formo Na+, e íons separados, cátion e ânion separados dentro da solução. Ok? Agora, sobre a fórmula iônica, galera. A fórmula iônica ela é obtida a partir da carga que aquele elemento assume na ligação. Como assim? Lembra lá do cloro? Ó? O cloro, lá atrás, olha só, o cloro perde um elétron. Perdão, o cloro ganha um elétron. Então, o cloro tem a carga -1, certo? Já o sódio doa uma carga negativa, logo ele fica com uma carga +1 positiva. Então, para eu descobrir a fórmula do NaCl, por exemplo, ó, eu vou colocar ó, Na mais 1 Cl menos 1. E vem e faço o quê? Ó? Faço o escorregador. Ó. Vai ficar a fórmula NaCl. Que vai ficar Na1Cl1. Eu não preciso colocar Na1Cl1. Concorda comigo? Beleza. Ó. O outro exemplo, ó, Al3 e Cl-. Ó. Al3 e Cl-. Eu faço o escorregador e descubro que a fórmula dele aqui vai ser Al1 e Cl3, certo? Perceba aqui, ó, eu desconsidero a carga, considero somente o quê? O valor, o módulo da carga, ok? Desconsidero o sinal.
Beleza, galera? Prosseguindo, ó. Ligação covalente. A ligação covalente, ó, é quando a eletronegatividade não é muito diferente mais. A eletronegatividade é um pouco mais próxima. Então, eu não posso mais perder e ganhar. Não tenho força suficiente para arrancar esses caras. O que eu faço? Ó? Eu compartilho. Certo? Quando você não pode ganhar ou perder na vida, você se associa. Beleza. Então, o que acontece? Por exemplo, o hidrogênio e o oxigênio não têm uma eletronegatividade próxima. Então, o oxigênio precisa receber um elétron para formar um par. E o hidrogênio quer doar um elétron para formar o par. Então, eles vêm e compartilham. Mano. Aí, o oxigênio espertão tem mais um par solteiro para ficar aqui de boa, para fazer mais uma ligação. Ó. Ele vem e compartilha outra vez com o hidrogênio. Aí ficou tudo beleza? Vamos contar, ó. Quantos elétrons o oxigênio ficou na última camada? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ó, atingiu estabilidade, tá? Perfeito. Para isso, formou duas ligações novas. Ok? Uma aqui e outra aqui. Entendemos? Então, ó, ligação covalente é quando há compartilhamento. E para questões, na prática, como é que eu vou saber? Ligações covalentes acontecem quando eu tenho ametal combinado com ametal. Exemplo, Cl2. 2 átomos de cloro, um combinado com o outro. Eu tenho o quê? Ametal combinado com ametal. Beleza? Ou ametal combinado com hidrogênio. Exemplo, H e Cl. O Cl é um ametal, o hidrogênio é hidrogênio. Então, eu tenho o quê? Uma ligação covalente entre eles. Ok? Uma coisa importante notar, galera, que diferentemente lá do composto iônico, o composto covalente, ele não se dissocia. Como assim, professor? Olha só, eu tenho aqui o gás Cl solteiro. O gás Cl gasoso lá, de boa, Cl2, tranquilo. E vou dissolver Cl2 em água. Ele vai ficar o quê? Cl2 aquoso. Certo? Vai ficar íntegro. Ele não vai se separar em íons. Beleza? A estrutura se mantém intacta. Agora, a exceção? Sim. Qual seria ela? Seria para os ácidos. Os ácidos passam por um processo no qual eu tenho a liberação de íons. O íon H+, e o íon Cl-. Lembra do conceito de ácido? Ácido é a substância que, quando está em água, libera H+, certo? E justamente, ó, forma o íon H+, como ele liberou H+, ele vai ter que soltar o Cl-, que vai estar sozinho também, certo? Então, apesar dessa substância ser covalente, ó, ela liberou íons, certo? Porque é um ácido, e principalmente para os ácidos fortes. Ok? Beleza, galera. E como é que eu vou descobrir, galera, a questão da fórmula molecular dessa estrutura? Então é o seguinte, galera, ó, a fórmula molecular da estrutura vai refletir quantos átomos eu tenho combinados. Olha só, galera, vamos lembrar da água. Por exemplo, ó, para que o oxigênio ficasse satisfeito com 8 elétrons, eu precisei combinar o quê? Combinar um hidrogênio com outro hidrogênio com o oxigênio. Então, eu vou ter o quê? 2 hidrogênios e um oxigênio. Uma outra forma de pensar sobre isso é também dá para fazer o escorregador. Como assim? Ó? HO. HO. Continua, professor. Qual que é a carga do oxigênio? Não sei lá, professor. Mas pela tabela periódica dá para saber, ó. Vou ensinar uma dica massa aqui agora, ó. Oxigênio, ele é morador da família 6A. Então, ele tem quantos elétrons na última camada? 6 elétrons. Ele quer atingir o octeto, certo? Ele quer ficar com 8. Para ele ficar com 8, o que tem que acontecer? Ele tem que ganhar mais 2, certo? Então, se ele ganha mais 2 elétrons,
Qual que é a carga do oxigênio, a carga típica dele? -2, porque ele ganha 2 elétrons para atingir o octeto. Qual que é a carga do flúor? Outro exemplo. O flúor é morador de qual família? 7A. Então, tem 7 elétrons, certo? Para ele ficar com 8, ele tem que ganhar mais 1, certo? Ele vem aqui mais 1 elétron, para ficar com 8. Então, ó, 7 mais 1 elétron. Se ele ganhou 1 elétron, qual que é a carga dele? -1. Então, pela coluna da família, dá para saber também, ó. Se você quiser anotar na sua tabela periódica, eu falo para vocês, ó. Família 7A, carga, -1. Família 6A, carga, -2. Família 5A, carga, -3, no geral. E aqui, ó, família 1A, carga, mais 1. Família 2A, carga mais 1. Carga mais 2. Vou anotando que é mais fácil. Apagar isso aqui. Todo mundo que está na coluna do oxigênio vai ter carga o quê? -2. Quem está na família aqui do flúor tem carga o quê? -1, certo? Então, aqui eu consigo saber a carga. Mas para que você quer saber disso? Voltando ao raciocínio. Para saber a bendita da fórmula. Lembra lá do H2O? Então, ó, H combinado com oxigênio. Qual que é a carga do oxigênio? É da família 6A. Então, a carga dele é -2. E do hidrogênio? O hidrogênio tem carga mais 1, está em cima da família dos metais alcalinos lá, ó. Onde o hidrogênio está na tabela periódica, ó. Bem aqui, ó. Mais 1. Então, ó, eu venho e faço o quê? Coloco aqui, ó. -2 mais 1. Faço o escorregador, ó. Escorrego para cá, escorrego para cá. E fica o quê, ó? H2, ó. Que aqui vai ficar 1, certo? E 1 não precisa escrever. Aí escrevo só H2O. Beleza? Uma coisa importante falar, galera. Eu posso ter mais de um par de elétrons compartilhados, ó. Como é o caso do oxigênio, ó. Eu tenho um par de compartilhado, tenho 2 pares compartilhados aqui na molécula de O2. Então, nesse caso aqui, eu tenho 2 ligações. Aí eu falo que eu tenho uma ligação dupla. E o nitrogênio, ó, nesse caso aqui, ó, do N2, eu tenho 1, 2, 3 pares compartilhados. Então, eu tenho 3 ligações, tenho uma ligação tripla covalente entre esses 2 átomos de N2 aqui, tá? Então, ó, importante de falar. Ligação covalente quando eu tenho compartilhamento. E um detalhe importante é quanto ao tipo de covalente que eu posso ter. Ih, professor, começou a complicar, estava acabando de entender isso aqui, agora você vai falar disso. Tá, vamos com calma, tem que saber, nós vamos com calma para saber isso aí. Então, olhe lá, galera. Ó. Eu posso ter 2 tipos de covalente. Posso ter a covalente normal, que é essa que a gente aprendeu, que cada um entra com um elétron, e posso ter a dativa, que é um tipo especial que eu vou explicar para vocês, tá? Primeiro, ó, a covalente normal é sempre 1, que cada um deles cede um elétron. Por exemplo, ó, o hidrogênio cedeu 1 e o oxigênio cedeu 1 também, e ambos formaram uma ligação química com um par de elétrons, ok? Beleza. E na dativa? A dativa, um dos caras é mais generoso. Ele vai entrar com o par completo na ligação. Como assim? Olha só. Imagina essa fórmula eletrônica que eu estou para explicar isso para vocês. Ó. Vamos pensar a nível desse enxofre aqui. Quantos elétrons ele tem na última camada sem considerar essa setinha? Ó? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Vou apagar uma coisinha aqui para não criar confusão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ó, só por aqui ele já atingiu os 8 elétrons. Então, teoricamente, ele estaria estável. Só que nós notamos experimentalmente que a molécula de SO2 ela tem 2 oxigênios. Ou seja,
ela forma mais uma ligação com outro oxigênio. E agora, professor, o que eu faço? Olha só, acontece o seguinte, ó, esse enxofre ele é generoso. Ele vem e compartilha o par, os 2 elétrons dele com o outro oxigênio. Certo? Então ele vem e entrega o par já pronto. Então, ó, por isso tem essa setinha, porque ele está entregando o par para a ligação. Agora, ó, esse oxigênio aqui com quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse oxigênio atingiu, estabilidade, o octeto, através de uma ligação covalente, porém especial, do tipo dativa. Beleza, galera? Por fim, galera, quero falar um pouquinho sobre ligação metálica, tá? Ligação metálica. Ligação metálica, meu povo, é o seguinte, ó, ela acontece nos metais. Ela é o especial do especial, certo? O que acontece, ó? Nos metais, eu não mais falo do elétron paradinho, quietinho, num átomo só. Eu tenho vários cátions paradinhos, e entre esses cátions, os elétrons da última camada, eles não estão mais fixos em um átomo só. Eles ficam transitando entre todos os átomos, certo? Como se fosse um mar. Por isso que eu falo de mar de elétrons, certo? Então, eu tenho a carga positiva, e entre essas cargas positivas, eu tenho passando vários elétrons livres. Então, o elétron não mais pertence a um átomo só, ele pertence à coletividade, ao conjunto de átomos. Nesse caso, eu falo de ligação metálica e de mar de elétrons. Beleza? E essa é a explicação, pessoal, por que o metal conduz tão bem a eletricidade. Porque, por exemplo, se eu ligo aqui uma tomada aqui, coloco energia aqui, um fio, uma tomada. Então, ó, se eu ligo a tomada aqui, os elétrons vão facilmente circular porque eu tenho um mar de elétrons disponíveis para poder conduzir a corrente elétrica. Então, por isso que os metais conduzem muito bem a eletricidade. Ok? Então, ligação metálica é quando eu tenho metais puros, por exemplo, ouro, e ligas metálicas, por exemplo, ouro e prata combinados. AU e HG. Só um minutinho, escrevi errado aqui. AU e HG. Ouro e prata. AU e HG. São um exemplo de liga metálica. Ok, galera? Agora, eu posso falar propriedade a partir de ligação química? Posso. Quem é composto iônico, que sofre ligação iônica, é geralmente sólido. Sólido, quebradiço, que quebra-se fácil. Por exemplo, quando você tem um blocozinho de sal, o sal, quando ele seca, quando ele fica bem sequinho dentro do pote de sal, se você pegar, ó, ele esfacela, ele está caindo no chão, ele esfacela, porque ele é quebradiço. É fácil fundir o sal, fazê-lo ficar líquido? Não, certo? Ele tem alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição, não conduzem eletricidade quando ele está sólido, pela razão do retículo cristalino, né? Porque as cargas estão presinhas no retículo cristalino, porém, quando estão dissolvidos em água ou líquidos, eles conduzem, ok? Se você não entendeu o porquê disso, me dá um toque aí que eu te explico com mais calma. Além disso, pessoal, aqui, ó, composto molecular. Composto molecular faz que tipo de ligação? Ligação covalente. Anote isso aí, não esqueça, tá? Pode ser tanto líquidos como gases a temperatura ambiente. O ponto de ebulição não é tão alto, nem o de fusão não é tão alto. No geral, não conduzem eletricidade e também conduzem quando eles estão ionizados. Qual que é a exceção? Para os ácidos. Ácidos formam íons. Tudo aquilo que forma íon pode conduzir. Beleza? Quando tiver os íons bem formados. E o composto metálico? Ó, aqui despenca em prova. Ó. São sólidos todos, exceto um, exceto o mercúrio. É importante saber a exceção. Tem um ponto de fusão e ebulição altíssimo. É muito difícil você fazer um metal fundir. Tanto que para empresa de
usina para produzir ferro, tem que ter aquelas caldeiras enormes, tem que ter lá aquelas fornalhas gigantescas, porque precisa de altíssimas temperaturas, certo? Conduzem eletricidade? Conduzem, certo? Além disso, são maleáveis e dúcteis. E, além disso, alguns são atraídos por ímãs, e dizemos que eles são ferromagnéticos. Beleza, galera? Tranquilo? Pessoal, eu acho que essa aula ficou um pouquinho longa, mas é uma aula muito importante, porque ligação química é um dos temas mais importantes da matéria da química do primeiro ano, tá? Então, se você não entendeu, eu não vou passar mais informação hoje. Pare, me pergunte. Não entendi, professor, não entendi isso, não entendi aquilo. Porque ligação química tem que saber, tá? Tem que saber distinguir quando é que eu vou ter ligação covalente, quando é que eu vou ter ligação iônica, quando que é a ligação metálica, e saber como é que eu faço fórmula. Então, isso é muito importante. Beleza? Forte abraço, fiquem com Deus.